Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E hoje começamos uma nova etapa do nosso estudo da Palavra de Deus aqui no nosso programa. Nós vamos começar a estudar o segundo livro de Samuel. Vamos continuar acompanhando a história de Davi, a importância que ele tem para o povo de Israel, para a nossa história da salvação. Vamos chamar já no início do programa de hoje o Padre Antônio Xavier para nos ajudar a compreender a importância desse segundo livro de Samuel. Vamos agora entrar neste livro muito bonito, que é o livro de 2 Samuel. Embora o nome do livro seja Samuel, na verdade se trata do livro que fala da vida de Davi, o reinado inteiro de Davi. Ele já tinha aparecido um pouco antes, mas a partir de agora ele será o rei. E ele vai reinar do primeiro até o último capítulo deste livro, onde nós vamos encontrar então os grandes feitos deste grande rei, mas também vamos encontrar, porque a Sagrada Escritura não esconde isso, todos os limites que Davi também viveu em sua vida e, infelizmente, os seus erros também. Mas sempre recorrendo à misericórdia e, por causa disso, esse que é considerado o maior de todos os reis, o modelo propriamente daquele que é esperado como o Messias, O Messias vai ser o filho de Davi, porque vem exatamente reinar como Davi, um reino estável, vencedor, que derrota os seus inimigos, e que, por outro lado, vai construindo de verdade aquilo que era a vontade de Deus ali entendida a partir da lei. Isso é muito bonito de ser percorrido e nós vamos ter a graça de podermos nesse tempo então estarmos entrando item por item, capítulo por capítulo da vida de Davi enquanto reina sobre Israel. Senhor, eu suplico a Tua sabedoria. Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha nos iluminar, venha nos dar a compreensão da Tua palavra. Por isso, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito do santo temor, Espírito que estava sobre Davi, que o conduziu para ser rei de Israel, que esse Espírito possa também estar ungindo os nossos corações para que possamos nos debruçar diante da palavra e permitir que ela alimente o nosso coração. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você, que bom estarmos juntos, Meditando a palavra do Senhor nosso Deus. Então, como já foi introduzido, o segundo livro de Samuel, nós vamos seguir a leitura sagrada. A leitura ela é extensa, esse primeiro capítulo. A gente não lê aqui no programa toda a leitura, você assim a faça na sua casa, mas nós procuramos aqui no programa se deter com os elementos essenciais da narrativa bíblica para que ela vá alimentando o nosso coração. Importante que você, aí na sua casa, faça a leitura completa, para que assim você cresça, você se enriqueça e nós, assim o façamos. Eu me enriqueço porque todos os dias eu me debruço pessoalmente sobre o texto sagrado e permito ele alimentar o meu coração. Eu quero que com você, com a sua vida, com a sua espiritualidade, você também possa crescer na intimidade com o Senhor por meio da sua palavra. Então a narrativa bíblica de hoje começa nos dizendo que depois da morte de Saul, Davi, voltando da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Cicilegue. No terceiro dia, um homem vinha chegando do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, lançou-se o rosto por terra e prostrou-se. De onde está chegando? Davi perguntou. E ele respondeu: salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Novamente perguntou Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu: as tropas fugiram da batalha e muitos morreram no combate. Também Saul e seu filho Jonatas pereceram. Davi disse ao mensageiro: como sabe
que Saul e seu filho Jonatas morreram. O mensageiro respondeu: estava por acaso no monte Gilboé, quando encontrei Saul jogando-se sobre a própria lança, enquanto os carros e os cavaleiros se aproximavam dele. Olhando para trás, ele me viu. Chamou e eu lhe disse: aqui estou. Quem és tu? Perguntou ele. Eu respondi: sou Amalecita. Ele continuou: aproxima-te e mata-me, porque já estou em agonia e ainda me encontro cheio de vida. Então aproximei-me dele e, compreendendo que ele não poderia sobreviver depois da derrota, acabei de matá-lo. Tomei o diadema que ele tinha na cabeça e o bracelete do seu braço e trouxe-os para ti. Meu Senhor, aqui estão. Então essa é a narrativa do Amalecita que terminou de sucumbir, fez morrer então Saul, até então rei de Israel. Ele não só fez aquilo que Saul tinha lhe pedido, terminar de lhe tirar a vida, e ele compreendeu que Saul não iria sobreviver da batalha por tudo aquilo que as angústias que Saul estava vivendo, que lhe tirou a vida. Ele tirou também o bracelete, né, e o diadema da cabeça e entregou agora a Davi. Agora, importante a gente olhar como foi a reação de Davi. Então, Davi rasgou suas vestes e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por seu filho Jonatas, pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. Eu queria que tomássemos esses versículos 11 e versículos 12 agora para a nossa meditação como uma mensagem muito importante. Você sabe, você que acompanhou todo o primeiro livro de Samuel, toda a perseguição que Saul protagonizou contra Davi. Saul queria porque queria tirar a vida de Davi. E Davi teve inúmeras oportunidades de receber nas suas mãos a cabeça de Saul, teve inúmeras oportunidades de tirar a vida de Saul, e Davi não fez. Porque Davi tinha respeito para com Saul. O reconhecia como rei de Israel, apesar de todas as suas fragilidades. E mais, e sabia que sobre Saul estava a unção de Deus. Além de tudo, o filho de Saul, Jonatas, era um grande amigo. Mas, o que é bonito em Davi, e a mensagem que nós temos que pegar para a nossa vida, Davi não cultivou o espírito de vingança. Pelo contrário, rechaçou. Davi poderia ter sido vingativo para com Saul e não o foi. Por isso, ele está realmente lamentando, chorando, está em prantos pela morte de Saul. Não era o que ele queria, não era o que ele desejava, mas ele queria realmente se viver conciliado com Saul em Israel. Mas ele tombou, ele pereceu, ele morreu, e Davi fica indignado com aquilo que o Amalecita fez. O fato dele ser estrangeiro, imigrante. Mas Davi então o questiona: como não temestes estender a mão para matar um ungido do Senhor? Por incrível que pareça, Davi vinga a morte daquele que era o seu perseguidor, tirando a vida agora daquele que tirou a vida de Saul. Tamanho é o sentimento que Davi tinha por Saul. Quero que a gente não pegue o mau exemplo de Davi. É preciso entender o contexto guerreiro que esse povo tinha contra os povos vizinhos e assim por diante. Por isso que as guerras eram promovidas e tudo mais. Mas aqui o sentimento de Davi foi de indignação por ter tirado a vida de Saul. Tudo que Davi não queria era ver Saul morto e nem seu amigo Jonatas também morto, como aconteceu. Então Davi compôs um canto fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas. Está escrito no livro do Justo, e Davi ordenou que fosse ensinado aos filhos de Judá o cântico do arco.
Teu adorno, Israel, jaz ferido sobre teus montes. Aí tombaram os valentes. E aí é todo um cântico que ele fez. Você veja o tamanho da consideração que Davi tem para com Saul e para com seu filho Jonatas. Lá no versículo 24, filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os valentes em plena batalha, Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade era mais cara que o amor das mulheres. Aí tombaram os valentes e as armas da guerra pereceram. Aqui um ponto que eu quero muito chamar a atenção é a amizade sincera, autêntica, verdadeira, pura, leal e real que havia entre Davi e Jonatas. Ele chorou por Saul, seu pai, mas chorou imensamente pelo amigo. Essa expressão, inclusive, que ele usa aqui, a forma muito sincera, tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres, era justamente para dizer que a amizade era tão profunda entre eles que valia mais do que esse sentimento muitas vezes mundano do amor das mulheres ou assim por diante. É que a gente não pode confundir, não. O que havia de verdade era uma amizade sincera, verdadeira entre Jonatas e Davi. Por isso ele chorou amargamente pela morte de um amigo. Quem tem um amigo sabe o valor que ele tem, e a morte de um amigo é uma dor profunda para a alma. A alma se sente desnudada, ela perde um pedaço de si quando a gente perde um amigo. É por isso que Davi compôs esse cântico, e é dessa forma que ele expressa a morte do seu amigo. Muito bem, vamos chamar ainda mais uma vez o Padre Antônio Xavier para que traga também mais luz para o nosso estudo da palavra no dia de hoje. Este primeiro capítulo de 2 Samuel nos coloca em contato com Davi, que é feito finalmente um rei. E agora ele vai reinar primeiro sobre Judá e depois vai reinar sobre todo Israel. Esse detalhe de Davi reinar sobre um e sobre o outro, né? Judá é uma parte, Israel então é o reino completo. Nós vamos encontrar de maneira muito interessante na própria vida de Davi. Duas tradições diferentes nos colocam em contato com isso. A primeira é aquela que foi Samuel quem foi lá até a casa de Davi em Belém e ungiu Davi como sendo o novo rei de Israel. Depois de ungido, não assumiu o trono, né? Tem toda aquela história difícil ainda que precisa viver ali com Saul, vai correr, vai mostrar que realmente é uma pessoa digna, para depois então poder reinar. E nesse caso, ele seria o rei de Israel por um motivo simples. Assim como o profeta escolheu o primeiro rei, que é Saul, escolhe também o segundo, que é Davi. Então a escolha não é pelo fato de ser filho, como vai ser a partir de Davi, mas não é por ser filho, mas é exatamente por uma escolha profética. Essa é uma das tradições. A outra tradição, essa é mais interessante inclusive, trata do momento que Davi chega à corte de Saul e que estando ali se envolvendo com Saul, mostrando-se um grande servo inclusive, um bom militar, Saul deu a ele a sua filha Micol em casamento. E Davi casa-se com Micol e por causa disso ele passa a ter uma linha, né? Ele passa a fazer parte da família de Saul e tem uma certa linha sucessória, que não seria possível se o seu amigo Jonathan não viesse a falecer. Mas quando Jonathan vai falecer, Davi se torna autenticamente aquele que tem direito ao trono. Então são duas vertentes diferentes. Uma é essa, porque Davi se casou com Micol, Jonathan, que era o verdadeiro herdeiro, morreu, então Davi passa a ser o herdeiro, ele está na linha de sucessão. E a outra é essa da escolha direta feita por Samuel. Claro,
no livro de 1 Samuel, as duas coisas elas estão misturadas, né? As duas tradições estão misturadas. Então, já que ele foi ungido, Saul deu a ele a filha para que pudesse casar com ela e a coisa ficar junto. Mas são duas coisas diferentes e que aqui qualquer uma das duas bastaria para que Davi realmente se tornasse o novo rei de Israel. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor que alimenta o nosso coração com a Tua palavra. Eu te bendigo, Senhor, por toda amizade sincera, por todo amor verdadeiro. Eu te dou graças, Senhor, por todos os amigos que o Senhor me destes ao longo dessa vida. Consola meu coração, consola o coração de todos, Senhor, que de alguma forma já perdeu um amigo. Tu mesmo chorastes a morte do teu amigo Lázaro, e perder um amigo é perder um pedaço de si mesmo. Que o Senhor seja sempre o consolo dos nossos corações e nos ajude a termos amizades sinceras, verdadeiras e profundas, Senhor. Que a Tua graça esteja nos conduzindo, que a Tua graça esteja nos animando, que a Tua graça nos ensine a viver a cada dia. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja nos iluminando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. Continue nos acompanhar no Canção Nova Play, entre lá no YouTube, acompanhe os nossos programas e eu te espero no nosso próximo programa aqui, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.